nesse vídeo, por que recuperar ou trocar a peça? Galera, vou tentar compartilhar com vocês um caso aqui verídico, um fato venéreo de um veículo Polo, né, cujo qual sofreu uma colisão na parte traseira. Eu fiz o pedido da vistoria inicial como troca da tampa traseira, capa de para-choque, lanterna, vocês vão ver na foto aí que o editor vai colocar, painel traseiro, e a recuperar o assoalho do porta-malas, passível de reparo tranquilamente. Dá uma olhadinha nas fotos de como o carro chegou. Dito isso, perceba, a tampa traseira é nítido que ela é passível de troca. Entretanto, o analista interno da companhia seguiu o protocolo da companhia de seguros e colocou para recuperação a tampa. Danger! Bom, tive que provar para o analista, né, que a tampa não era passível de reparo. E ele seguiu novamente o protocolo. E é aí que começa a morar o perigo. Já falei em outros vídeos aqui no canal do YouTube que existe sim o ponto positivo de se recuperar uma peça no quesito precificação, né, do serviço. Vamos lá, nesse caso em específico, a gente está falando de uma tampa traseira que, para trocá-la em termos de mão de obra, eu ia ganhar 2 horas para desmontar e montar, e mais 4 horas de preparação, aplicação de pintura, tal, acabamento, enfim. Já falamos em vídeos aqui no canal que a seguradora não paga a hora de polimento. Quando a gente fala acabamento, né, a gente está falando já de terminar o carro. Isso não é pago em horas, tá? Isso aí acaba que você tendo que ter uma linha de produção alinhada para conseguir diluir esse trabalho que você tem que fazer, né? Não vamos entrar no mérito aqui porque a companhia não paga, ok? Esse não é o mérito do vídeo. Bom, levando em consideração a hora média aí, eu não gosto de falar preço porque cada região tem o preço da sua hora, né? Mas poxa, 2 com 4, 6 horas ia dar para trocar a tampa. Então seria um preço baixo em relação à troca em relação à recuperação da tampa. Lembra que eu expliquei naquele vídeo, né? Reparação de peças, que eu comentei que a companhia ela pode pagar até 40% do valor líquido da peça, ok? Líquido da peça, para que a peça seja restaurada, e foi esse protocolo que o nosso amigo bateu na tecla. Jonathan, mas poxa, você vai receber pouco para fazer a troca. Olha a conversa, você vai receber pouco para fazer a troca. E vamos fazer o reparo. De fato, no reparo, dinheiro, falando em dinheiro, money, realmente em números eu ia ganhar mais. Era atrativo reparar a tampa. Porém, nem só de dinheiro viverás, né? Eu sou uma pessoa bem dessa cultura, nem tudo é grana. Nem tudo é grana. Uma das primeiras coisas, antes de eu responder o porquê que eu não recuperei a tampa e troquei, vocês vão ver na foto, uma das primeiras coisas que eu pondero com o meu cliente é a questão confiabilidade, né? O cliente ele chega aqui e fala: Jonathan, o que vai ser trocado, o que vai ser reparado? O protocolo interno da minha firma prevê a seguinte tratativa. A nossa firma faz as fotos da vistoria, uma vez que nós temos uma experiência larga aí em termos de foto e vistoria, né? Mas não é a nossa firma que faz a vistoria. As fotos são encaminhadas no sistema da companhia, né? Ou via chat, aí cada companhia tem seu rito. E um analista interno, uma junta de analistas, vai avaliar o que é passível de troca e reparo. Jonathan, mas aí pronto, o cara que está lá do outro lado, lá sentado atrás do computador, vai definir o seu serviço? Via de regra, sim. Porém, existem os bons costumes e o bom senso. O analista fez o trabalho dele. Poxa, Jonathan, mas peraí, para a companhia de seguros, vale a pena trocar ou recuperar? Cara, se eu, companhia de seguros,
tenho a possibilidade de gastar até 40% do valor da peça líquido, lembrando que esses 40% líquido tem um teto, eu não posso ultrapassar o teto. Vai ter um vídeo aqui no canal que eu vou falar de um para-choque dianteira de uma BMW. E aí os senhores vão ficar boquiabertos com o que eu vou explicar para vocês referente ao teto que se paga para restaurar uma peça, para recuperar uma peça. Bom, nesse mesmo caso do Polo, só para a gente não esquecer, tem uma peça que está em backorder no painel traseiro. Vou trazer também fotos dessa peça. Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então eu, companhia de seguros, de vez eu pagar, vamos lá, vou usar um exemplo aqui, R$1.000 na tampa traseira lá no fabricante, exemplo, não é esse o valor da tampa, ok? Mais frete, mais custo de nota fiscal, eu ofereço para a oficina 40%, lembrando que tem um teto, grava isso para quando você estiver assistindo outro vídeo lá do para-choque, você lembrar. Poxa, no nosso exemplinho aqui básico, eu ia gastar 1.000, mais custo fiscal, mais o translado, pago 400, 350, né? Porque eles têm um teto, lembra disso? Então, vamos lá, vamos chutar a continha redonda. R$400, o que é mais vantagem para a companhia de seguros? Os 400 do que os milão, fácil. O que é mais vantagem na visão da companhia de seguros em face à oficina? Pô, o cara ia ganhar 2 horas para desmontar e montar a tampa. Quem trabalha na área aqui sabe que não dá para desmontar uma tampa em 2 horas e montar ela de novo, por mais ninja que você seja, né? Quando é feito esse tipo de aferição, esse tipo de teste lá na SESV Brasil, são situações de um veículo 0 quilômetro, você vai lá, desmonta, é lindo, maravilhoso. De um veículo para o outro, mesmo sendo do mesmo modelo marca, muda muita coisa. Detalhinhos, né? Alguns errinhos que acontecem impossibilita de você conseguir desmontar a mesma tampa de 10 carros da mesma marca, não vai bater ao mesmo tempo. Fato, simples assim. Você que trabalha na área sabe do que eu estou falando, ainda mais se falando de um carro batido, onde no nosso país tem a cultura de trocar só a tampa. Você vai ter que reutilizar vidro, você vai ter que reutilizar chicote, parafusos. Nossa, Jonathan, eu não sabia. Pois é, bem-vindo ao Brasil. Essa é a nossa cultura. E eu não estou reclamando. É o país que eu nasci, eu vou prosperar nele. Eu já falei isso em outros vídeos. É a vida que eu escolhi de reparação automotiva e eu vou ter sucesso porque eu escolhi essa vida e eu vou fazer ela dar certo. Dentro da legalidade, dentro daquilo que é aceitável pelo cliente e pela companhia de seguros. E no nosso caso, como eu ia dizendo, passei para vocês a visão da companhia, ok? Ela vai ter menos custo porque está pagando para recuperar uma peça. Na visão dela, a oficina vai ganhar mais. Poxa, eu ia pagar 6 horas de trabalho, 2 de desmontagem, 4 para a parte de alinhamento, preparação, pintura, né? E agora na troca eu estou oferecendo R$400. Nossa, é lindo, maravilhoso. Mas espera aí, nem tudo é grana. Então, vem um outro ponto. Eu pago o seguro do meu carro para quando acontecer uma fatalidade de uma colisão, eu quero ser tratado da melhor maneira possível e o reparador que pegar o meu carro para fazer, ele tem que olhar aquele carro como um patrimônio que eu adquiri com muito suor, muito trabalho. O veículo no Brasil, ele não é um bem de consumo como em outros países, ele é um patrimônio. Quase um ente querido da família em alguns casos, né? Tem vários clientes aqui que quando traz o carro, o nome do carro é tal, né? Eu não vou falar o nome dos carros, porque o cliente vai falar, ele falou do meu carro. Mas de tanto carinho que as pessoas têm. Então o reparador tem que ter em mente, poxa, eu não posso pegar o carro pensando só em números, só em grana, a coceirinha no dedo, porque esse carro veio parar aqui por um motivo. De repente, a pessoa confia na sua firma. Então, faça boa prestação de serviço. Então, nem tudo é grana. Jonathan, você quer dizer que no seu exemplo que você está dando, você abriu mão de ganhar mais dinheiro para recuperar a tampa e colocou para a troca? Vocês estão vendo nas fotos aí, no decorrer do vídeo. Que eu optei por trocar a tampa e vou explicar para vocês por que eu optei por trocar a tampa.
Primeiro fato que eu acabei de mencionar em relação ao carinho que o cliente tem pelo carro. Esse carro em questão, que vocês estão vendo a foto aí das peças, a pessoa deixou bem claro para mim: Jonathan, deixa meu carro zero. Eu não vou vender, o carro é novo. E quando eu for vender, eu não quero ter trabalho. Jonathan, mas você não era capaz de recuperar a tampa e deixar ela 0 km? Sim, só que o custo da operação não convém. Estamos falando um segundo ponto. Pegamos a primeira parte, que é o cliente em relação ao serviço, a qualidade que ele espera da sua firma. Segundo ponto agora, a questão custo-operação. Se ele me pagasse, no exemplo em questão, 350, 400 reais que fosse para reparar, recuperar a tampa, eu já fiz as contas de quanto tempo ia ser gastos para recuperar aquela tampa e não ia cobrir o custo da minha operação. Nem tudo é grana. Outro ponto pertinente ao nosso assunto. Para eu recuperar uma peça, eu faço de tudo. Galera, frisa essa frase que eu vou falar aqui agora. Eu odeio massa. Eu odeio massa. Lembrando que a nossa firma trabalha com o melhor acabamento poliéster disponível no mercado. Tá? Não é massa plástica de colar pia, que custa, nem sei mais quanto custa, na época era R$9. E eu já pagava 40 na massa poliéster. Aí o cidadão chegava aqui, mas o fulano faz mais barato, né? Faz mais barato porque ele usa um material de baixa qualidade e o problema é dele, não é meu. Só que eu sei a qualidade do meu reparo a curto, médio e longo prazo, simples assim. Mas mesmo assim eu odeio massa. Eu pago para não aplicar massa num carro. E é o exemplo em questão. Eu deixei de lucrar em cima desse serviço, uma rentabilidade melhor. Por quê? Venhamos e convenhamos. Pagou X horas, pagou X reais, você tem X horas para reparar. Você que está vendo a tampa aí amassada, louco, Jonathan, viu? Meia horinha de spotter, deu aquela alinhada na tampa, massa plástica nela, bom, bonito e barato. Se você faz isso, o problema é seu. O seu cliente nunca vai ser o meu e o meu talvez não seja o seu. Isso é fato. Por isso que eu falo que funilaria de pintura não tem concorrência. Cara, se você pensa dessa forma, bacana. Realmente, se cai numa oficina que não tem a visão que a nossa firma tem, vou pensar na grana. Seguinte, soca na mão do funileiro, viu? Repia, senta o pau. Dá uma repuxada mais ou menos aí. Massa, viu? Entrega o carro. Com que cara você entrega o carro? O cliente olhar para você, viu? Tô vendo aqui no orçamento que a tampa, que a princípio eu pensei, desculpa, tá, Jonathan? Eu sou ignorante no assunto. Sabe aquele cliente educado? Que ele mata você na educação. Ele rebenta você na educação. Ele chegou, Jonathan, você me perdoa a ignorância, o profissional é você. Mas, poxa, para mim que é trocar a tampa, cara. Você recuperou a tampa, tem garantia? Você não encheu a minha tampa de massa. Não é mesmo, Jonathan? Cara, como é que eu vou olhar para a cara do cliente sabendo que lá na produção eu mandei a galera, senta o pau, faz acontecer, Cara, eu não tenho estômago para isso. Eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro, tá? Infelizmente, essa é a minha educação. Se você faz diferente, volto a dizer, o problema é seu, assim como o problema é meu. As minhas contas quem paga é eu. Simples assim. Mas que fique claro o exemplo aqui, galera. Eu fiz as contas, não compensa para mim fazer a recuperação dessa tampa que vocês viram. Dito isso, entrei em contato com a companhia e falei, seguinte, realmente é atrativo o que você está falando para mim, preste atenção nessa tratativa para você nunca mais ficar refém de protocolo de companhia de seguros, tá? O analista, poxa, Jonathan, mas... Poxa, Jonathan, mas... Veja bem, vai demorar mais, né? Porque tá faltando peça no mercado. Falei, não tem problema. Tem a tampa disponível? Tem. Quantos dias? 10 a 12 dias úteis para chegar. Relaxa. Cá para nós. Se eu ligar para você, cliente amigo, e falar assim, ô pacato cidadão, vai demorar 10 dias úteis para chegar a peça, mas vai vir nova original, eu vou manter o padrão original de fábrica do seu carro. Porém, se o senhor quiser, eu encho de massa a tampa traseira e entrego amanhã. Qual você escolhe? Pergunta boba que o Jonathan faz que falar para você, viu?
Cara, falei para ele, ó, seguinte, o cliente já analisou a tampa, a visão dele é clara sobre a troca da tampa, aí o analista protocola em mim. Jonathan, mas quem define a troca ou reparo não é o cliente, Jonathan. Somos nós. Aí ele inclui eu. Preste bem atenção, no final desse vídeo aqui vocês vão entender a problemática sistemática, beleza? Mas é a gente que define, nós que definimos, os profissionais, beleza? Falei, ó, seguinte, essa tampa, ela não é passível de reparo. Como você está vendo na foto aí, ela entortou a estrutura interna e não é passível de garantia. Ah, mas veja bem, Jonathan, olha na lista de novo. Qualquer outra oficina faria o reparo. Falou, ó, veja bem, não me compare a qualquer outra oficina. Estamos diante de um ramo que é desenvolvido por uma ciência humana cheio de variáveis. Não me force a prestar um serviço de uma outra firma cujo qual não é a minha. Esse cliente está aqui dentro, eu devo respeitá-lo. E você, como representante da companhia cujo qual ele contratou o seguro, você também tem que respeitar. Infelizmente, essa tampa não dá garantia, tem que trocar. Poxa, Jonathan, já que você está falando isso, então documenta em fotos, né? Faça aí o protocolo, existe um protocolo, como nesses casos acontece, você tem que comprovar que realmente a tampa não é passível de reparo. Lembrando que não é tudo que põe para troca, uma amassadinha desse tamanho. O Jonathan falou que se falar assim, o seguro vai pagar. Não vai pagar. Existem sistemas e protocolos e tratativas. Nesse caso, vocês viram o estado que estava a tampa, pelo amor de Deus. Eu não ia deixar de ganhar dinheiro, eu sou extremamente capitalista. Nem tudo é grana, mas pera lá. Os boletos têm que ser pagos, eu não ia deixar de ganhar dinheiro. Só que, consciência. A tampa veio nova, vocês estão vendo na foto aí a tampa zerada. Tô ganhando menos, com certeza. Mas aqui, ó, limpo, consciência limpa. O carro vai ficar zero. Eu não vou ter que forçar minha equipe de trabalho a fazer um trabalho correndo para conseguir equilibrar preço. Você não equilibra a equação precificação na sua firma fazendo esse tipo de coisa. Já falei em outros vídeos como que equilibra essa equação. Não é assim. O cliente ficou super satisfeito com a entrega desse carro. Esse vídeo já ficou longo demais. Lembra que eu falei da travessa do painel traseiro, back order? Aguarde, o próximo vídeo eu vou encerrar essa questão dessa peça recuperação, né? E também a questão back order. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Valeu!